Fala galera, já vamos retomar aqui de onde nós paramos. Paramos no artigo 121 e nós falávamos que o assistente simples ele é um coadjuvante, ele auxilia de fato a parte principal, a parte que originariamente estava colocada na demanda como ré ou como autora, né? No caso do nosso exemplo aqui, como ré. Maria já estava lá colocada, ela é a parte principal e Pedro está assistindo, está auxiliando Maria. Inclusive, se Maria for revel ou de qualquer outro modo omissa, ela pode ser substituída processualmente pelo assistente. Ou seja, o assistente é alguém que tem potencial de sofrer um prejuízo caso alguém num processo perca, e ele tenta atuar para evitar esse prejuízo. Artigo 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Vejam vocês que o assistente simples é um coadjuvante. Ele não consegue evitar condutas determinantes muito gravosas do assistido. Então, no nosso exemplo, que tem João como autor, Maria como ré e Pedro como assistente, como terceiro, se Maria resolve renunciar a alguma coisa, transigir sobre algum direito, Pedro não consegue impedi-la de fazer isso, porque ele, na posição de assistente simples, ele é coadjuvante, ok? Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo alegar e provar que, pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influenciar na sentença, ou que desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Ou seja, se Pedro entrou no processo como assistente, ele, em tese, tem que aceitar eventual decisão que desse processo saia. Salvo nessas duas hipóteses do artigo 123. Isso aqui é a salvaguarda do assistente. Beleza? Porque ele é coadjuvante, mas ele participou do processo. Agora, se ele participou e a conduta da parte assistida de Maria foi no sentido de lhe impedir de produzir provas ou de trazer elementos muito prejudiciais, dos quais, por dolo ou culpa, ela não se valeu para prejudicar o assistente, depois você vai poder reabrir esse processo. Trocando em miúdos aqui, nas hipóteses 1 e 2 do artigo 123, podemos falar em rediscussão da causa. Se não for com base nos incisos 1 e 2, aplica-se a regra geral, que é a regra do artigo 123, caput, e o assistente não vai poder rediscutir as questões. Beleza, galera? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui alguns slides para ver se eu consigo um slide em branco. Ótimo. Porque eu quero dar um exemplo para vocês de assistência simples e de assistência litisconssorcial. Vamos lá. Imaginem vocês que uma determinada instituição de ensino, eu vou mudar a letra, vou botar preto, tá? Imaginem vocês que uma determinada instituição de ensino, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu pensar aqui. Unijoão, pronto. Unijoão. Unijoão é uma instituição de ensino, é uma universidade, tá? Imagine que a Unijoão aluga um imóvel que pertence a Maria.
Ou seja, Maria é proprietária de um imóvel e esse imóvel é alugado pela Universidade Unijoão, que é onde a universidade funciona. Tudo bem? Lá dentro desse imóvel, né? A Unijoão, a Universidade Unijoão, tá aqui o prédio. Esse prédio é de Maria. Dentro desse prédio tá funcionando, ó, a placa, tá funcionando aqui, ó, a Unijoão. Dentro desse prédio, para dar conforto aos alunos, aqui, especificamente nesse cantinho, nós temos uma cantina. É a cantina da Tia Lu. Beleza? Então, dentro do prédio da Unijoão, que é um prédio que pertence a Maria, Maria é proprietária, tem a cantina da Lu, que é a cantina onde os alunos fazem o seu lanche. Depois de alguns anos de aluguel, por ganância de Maria, Maria resolve atribuir a Unijoão, impor a Unijoão um aumento na locação. E foi um aumento de 500%, portanto, um aumento extremamente abusivo do aluguel. A Unijoão, ao receber a comunicação do aumento de 500% no aluguel, ela fala: eu não vou pagar. Ó. Não vou pagar. Beleza? Quando a Unijoão não paga esse aluguel, o que é que Maria, que é a proprietária, vai fazer? Ação de despejo. Ó. Maria vai ajuizar uma ação de despejo contra a Unijoão. Maria vai dizer: ora, eu lhe cobrei um aumento de aluguel, você não me pagou, saia do imóvel então. Então Maria vai propor uma ação de despejo contra a Unijoão. Agora pensem comigo, meus caros. Se a Unijoão for despejada desse imóvel aqui, quem é que também vai ter que sair? A cantina da Tia Lu. Porque a cantina da Tia Lu, ela só funciona aqui em função da existência da Unijoão. Então, será que a cantina da Tia Lu tem interesse em auxiliar João nesse processo? Claro que sim. É exatamente uma das hipóteses de assistência. Mas por que não é assistência litisconsocial? Porque a relação de Tia Lu, da cantina da Tia Lu, não é direta com Maria. Ó. A cantina da Tia Lu não tem contrato com Maria, que é a proprietária do imóvel. Nem conhece, nunca se falaram. Não tem relação jurídica nenhuma entre elas. O contrato de Tia Lu, da cantina de Tia Lu, é um contrato de sublocação com a Unijoão. Se a relação da cantina da Tia Lu não é direta com Maria, ou seja, preste muita atenção nisso, se a relação da cantina da Tia Lu não é direta com o adversário do seu assistido, a assistência é simples. Agora, se a cantina da Tia Lu tivesse uma relação direta com Maria, direta com o adversário do assistido, seria hipótese de assistência litisconsocial. Entenderam, meus caros e minhas amigas? Então, nessa primeira hipótese, Unijoão aluga
um imóvel, que é onde funciona a universidade, na mão de Maria, que é a proprietária. Maria impõe um aumento abusivo, a Unijoão fala que não vai pagar, Maria faz uma ação de despejo. Só que dentro da Unijoão funciona uma cantina da Tia Lu. Se João for despejado, se a Unijoão for despejada, a cantina da Tia Lu também vai ser. Então a cantina da Tia Lu, que não tem relação direta com Maria, só tem relação direta com a Unijoão, pode querer intervir nesse processo para ajudar João a ganhar de Maria. E aí, se João não for despejado, a cantina também não vai ser despejada. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos avançar? Quem não entendeu, dá uma travadinha, volta no vídeo, reassiste o exemplo, reassiste o bloco passado. Quem já entendeu, bora para frente que eu vou dar agora um exemplo de assistência litisconsorcial. E eu vou mudar aqui a minha canetinha e colocar um roxo. Imaginem vocês, meus caros, que vocês compraram unidades de um... Deixa eu colocar uma aguinha aqui para mim, tá? A garganta vai dando uma secada boa aqui, peraí. Imaginem vocês que um grupo de pessoas, vocês, meus alunos, a turma, um grupo de 10 pessoas, resolveu comprar unidades de um prédio. O Smart Tech Prédio. Um grupo de pessoas, 10 pessoas, vocês, meus alunos, resolveram todos vocês comprar unidades do Smart Tech Prédio, que é um prédio, um empreendimento imobiliário novo na cidade de vocês. Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Teresina, Campo Grande, onde for. Beleza? Esse empreendimento, o Smart Tech Prédio, ele tinha uma grande vantagem, que eram as áreas comuns. A promessa na hora da construção é que nós teríamos diversas áreas comuns. Academia, piscina, rooftop, espaço gourmet, área de mais de 1.000 metros quadrados para as crianças brincarem, jardim, muitas áreas comuns. Era realmente um empreendimento maravilhoso. Acontece que, após a entrega do prédio, anos depois, após a aquisição, depois da aquisição, as áreas comuns que haviam sido prometidas não foram entregues. Ou seja, o empreendimento ele foi entregue com uma deficiência, com um déficit. Todas essas áreas comuns prometidas não foram entregues. Vocês pagaram por um produto que não foi entregue. Então, esse grupo de pessoas, cada uma comprou um apartamento, um Smart Tech prédio, e o Smart Tech não veio com as especificações. Cada condômino pode, em tese, pelo 1314 do Código Civil, ajuizar uma ação contra a Smart Tech, correto? Agora, imaginem vocês... Deixa eu ver se eu tenho mais uma folha em branco. Pronto, eu vou... deixar mais claro aqui, grupo de 10 pessoas, Smart Tech prédio. Cada uma dessas 10 pessoas, A, B, C, D, E, F, G, H e J, cada uma dessas 10 pessoas, independentemente
podem fazer ações contra a Smart Tech, né? Você poderia ter A contra a Smart Tech, você poderia ter B contra Smart Tech, você pode ter C contra Smart Tech. Cada uma das 10 pessoas que adquiriu poderia ajuizar uma ação individual contra a Smart Tech. Agora imagine que apenas um de vocês ajuizou a ação. Apenas G de Gustavo foi o mais chateado, resolveu ajuizar uma ação. Então tá aqui, ó, G, Gustavo versus Smart Tech. Uma ação ordinária para reaver o prejuízo ou para conseguir uma obrigação de fazer consubstanciada na Smart Tech, entregar o que ela prometeu. Essa ação de Gustavo contra a Smart Tech, ela pode ter intervenção de terceiro? Pode. A, B, C, D, E, F, H, I, J podem intervir como terceiros. Todos eles aqui, salvo o G, que já é autor, podem intervir como terceiro. Para auxiliar Gustavo, contra a Smart Tech, ok? Essa intervenção, que seria uma assistência, seria simples ou litisconsorcial? Lembrem da pergunta que nós fizemos aqui. A relação do assistente A, B, C, D, E, F, H, I e J com o adversário do assistido, o assistido é Gustavo, o adversário do assistido é Smart Tech, é uma relação direta ou indireta? Se for indireta, como no caso do outro exemplo da cantina da Tia Lu, a assistência vai ser simples. Só que aqui a relação é direta, meus caros. Porque tanto A, quanto B, quanto C, D, E, F, H, I e J têm contrato direto com a Smart Tech. Também são compradores na mesma posição de G, que é Gustavo. Então a assistência aqui, ela não é simples. A assistência aqui é litisconsorcial. Por quê? Porque a relação com o adversário do assistido é direta. O prejuízo é direto. Qual é a diferença, João, do tratamento? Meus caros, na assistência litisconsorcial, vocês não serão coadjuvantes. Na assistência litisconsorcial, vocês são, ó, atores principais. Tanto quanto Gustavo, que é o assistido. Na assistência litisconsorcial, apesar de você também pegar o processo no estado em que se encontra, você tem autonomia total em relação ao assistido. Porque você não é meramente um auxiliar, você é parte no processo, tanto quanto o assistido. Então, essa é a grande diferença entre a assistência simples e a assistência litisconsorcial. Na assistência simples, a relação com o adversário do assistido é indireta. Na assistência litisconsorcial, a relação com o adversário do assistido é direta. Na assistência simples, o assistente é coadjuvante, né, um litisconsorte coadjuvante. Na assistência litisconsorcial, você é um litisconsorte ator principal, tanto quanto o assistido. Beleza, galera? Vamos voltar lá para o slide onde a gente já estava. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Isso. Voltamos ao slide atual antes dos exemplos. Então, esse regime todo que nós estudamos, desde o slide aqui da assistência
e os dois seguintes dão conta do regime da assistência, e a assistência se subdivide em simples ou litisconsorcial. E essa é apenas a primeira intervenção de terceiro típica. Beleza, galera? Podemos avançar mais um pouco? Vamos avançar? Vamos para a segunda intervenção de terceiro típica, que é a denunciação da lide. A denunciação da lide, ela tem uma previsão normativa, um texto normativo bastante elucidativo, tá? Bastante elucidativo. Então, da leitura do 125, vocês já vão ter uma excelente compreensão. A denunciação da lide é uma forma de intervenção de terceiro provocada. Provocada. Lembrem-se que a primeira intervenção de terceiro que nós vimos, que foi a assistência, é uma intervenção de terceiro voluntária. O terceiro pede para ingressar no processo para ajudar outro. A denunciação da lide é uma forma de intervenção de terceiro provocada. Provocada, tá? Apesar de também ser facultativa. O que é que isso significa? A e B estão litigando. Um dos dois pode ou não convocar um terceiro, C. É provocada. C ele não pede para ingressar como denunciado. Ou A ou B vão denunciá-lo à lide e ele vai ser chamado. Mas essa é uma escolha. Então, a intervenção de terceiro provocada, não é voluntária, mas é facultativa. Ninguém é obrigado a denunciar ninguém à lide. Beleza? Vamos ao texto normativo. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, ou seja, autor ou réu. 1. Ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Então, a primeira hipótese é a hipótese da evicção, gravem isso. E 2, aquele que estiver obrigado por lei ou por contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Eu gosto de chamar essa hipótese de hipótese do seguro. Parágrafo 1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Ou seja, o fato de não ter havido denunciação não impede a eventual ação de regresso depois. E 2, admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo. Já eu explico essa questão aqui da denunciação sucessiva. Vamos lá. O que é a denunciação da lide, meus caros? Imagina que João sofre um acidente de carro, bate o carro no carro de Mariana. João bateu o carro, teve um acidente de veículo, contra o carro de Mariana. Né? E aí, quando foi apurar, Mariana foi a culpada, porque Mariana invadiu um sinal. Mariana furou o sinal vermelho. Quando o João foi conversar com Mariana, Mariana disse que não ia pagar, porque ela entendia que ela não era a responsável. E João está no prejuízo, o carro dele foi danificado, Mariana também.
Então, João ajuiza uma ação, João é autor, Mariana é ré, João ajuiza uma ação contra Mariana. Está aqui a ação. Mariana, por sua vez, tem seguro de carro. É o Tec Seguros. Pergunto a vocês, se Mariana perder essa ação e precisar indenizar João pelos prejuízos decorrentes do acidente, quem é que paga, Mariana ou é o seguro? O seguro, evidentemente, porque o seguro é aquele que está obrigado, 125.2, está obrigado pelo contrato a indenizar em eventual ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Então, se Mariana fosse vencida no processo, como ela tem seguro, o Tec Seguros é que ia pagar. Nessa hipótese, questiono a vocês mais uma vez, por que já não chamar o Tec Seguros para o processo? E é justamente a hipótese de denunciação da lide. Mariana vai denunciar a lide, o Tec Seguros. Ela vai dizer, eu posso até estar errada e perder o processo, mas quem vai pagar é o meu seguro. Seguro, venha logo para o processo aqui. Porque se Mariana não fizer isso, ela vai ter que pagar e mover uma ação contra o seguro depois. Né? Ou pagar e abrir procedimento administrativo no seguro. Para evitar essa burocracia a mais, 2 demandas judiciais, quando você pode resolver em uma, ao invés de se valer de uma ação de regresso após ser condenada, ela já chama a seguradora para compor o polo da lide junto com ela. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Só que nós temos uma outra hipótese, essa hipótese do exemplo é a hipótese do seguro. Nós temos a hipótese do alienante imediato. No processo relativo à coisa, cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos da evicção. Qual é o direito da evicção? Quando eu compro um imóvel de boa fé, eu acho que esse imóvel está livre e desembaraçado. Se ele não estiver livre e desembaraçado, as pessoas envolvidas na aquisição vão ter que se responsabilizar por eventual prejuízo meu. Então, imaginem vocês que eu comprei um apartamento e eu achava que estava livre e desembaraçado. 2 anos após a compra, a Caixa Econômica Federal ou um banco oficial promove uma ação de emissão na posse, alegando uma hipoteca. Na época da aquisição, a hipoteca existia, mas a imobiliária que fez intermediação junto comigo me passou uma documentação falsa, ou me passou uma documentação incompleta. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que trazer a imobiliária para o polo passivo. O alienante imediato, que me disse que a documentação estava toda regular, ela vai ser trazida ao polo passivo da ação contra a Caixa junto comigo. Porque se porventura eu sofrer algum prejuízo, quem vai pagar esse prejuízo é o alienante imediato, é quem me vendeu, é quem agiu de má fé, por conta da lógica da evicção. Então, nós temos 2 hipóteses de denunciação da lide. A hipótese da evicção e a hipótese do seguro. Para a gente não esquecer, não perder de vista, é obrigatório, João? Não. Eu posso esperar o processo acabar e depois fazer uma ação de regresso. Mas para evitar por economia processual, eu já faço logo o chamamento, né? O chamamento não, para não confundir, a denunciação. Eu já trago para o processo aquele que é obrigado a me reembolsar em caso de eu ter que indenizar outro, ou eu já trago aquele alienante imediato para me valer da teoria da evicção, que é lá do direito civil. O que é, professor, a chamada denunciação sucessiva? Imaginem vocês que a seguradora, e isso acontece de verdade, tem uma outra seguradora garantidora dela. Então, no exemplo de João e Mariana, do acidente. João e Mariana sofreram um acidente, João processou Mariana, Mariana trouxe o Tec Seguros
Porque se ela for condenada, como ela tem seguro, o seguro é quem vai pagar. Agora imagine que o Tec Seguros também tem um seguro, né? Isso acontece, um seguro garantidor, que é o Max Tec Seguradora. Pode o Tec Seguros, que já foi denunciado à lide, fazer também uma denunciação sucessiva e chamar a Max Tec Seguros? Pode, porque admite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado. Então, é possível que no processo de João contra Maria, em que Maria denunciou a Tec Seguros, a Tec Seguros, para não ficar no prejuízo, já que ela também é segurada, faça uma segunda denunciação para a Max Tec Seguradora. Então, se Maria vier a ser condenada, a Tec Seguros, em tese, teria que pagar, mas como a Tec Seguros também tem o seguro dela, é a Max Tec Seguradora que vai pagar. A Max Tec, se ela tiver um outro, o Hiper Max Seguros, ela poderia fazer uma nova denunciação? Não, porque só se admite uma única denunciação sucessiva. Beleza, galera? Já fechamos esse bloco, já deu nosso tempo. No próximo bloco a gente continua. Aqui, eu até já falei sobre a denunciação sucessiva com as posturas dos denunciados. Bons estudos, até a próxima.